Queridos irmãos da Igreja Batista Central de Campinas, que bom estarmos novamente com vocês para compartilhar a palavra do nosso Deus. Hoje eu quero falar sobre um homem chamado Jairo. Jairo é um homem, nós temos aqui no texto de Marcos, capítulo 5, a Bíblia diz que ele era o chefe da sinagoga e ele vai até Jesus. Marcos 5, 21 diz assim: Jesus, voltando de barco para outra margem, viu ali uma grande multidão que se reuniu ao seu redor. Enquanto ele estava à beira do mar, chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés, e lhe implorou insistentemente: a minha filhinha está morrendo. Venha, por favor, e impõe as mãos sobre ela, e ela ficará curada. E então o texto diz: então Jesus foi com ele. Essa história é muito familiar, provavelmente você já conhece. Enquanto Jesus vai caminhando com Jairo, diz o texto que acontece uma outra situação. Uma certa mulher que há 12 anos estava sofrendo de uma hemorragia, ela se interpõe aqui na história. Jairo certamente fica angustiado porque a sua filha estava à beira da morte, então cada segundo era importante. E aquela demora de Jesus, porque Jesus está agora conversando e atendendo aquela mulher que toca em Jesus e é curada por apenas tocar nas vestes de Jesus, mas após ser curada, diz o texto que Jesus começa a perguntar: quem me tocou? Quem me tocou? E fica aquele impasse, ninguém fala nada, aquele silêncio, até que a mulher se manifesta. E o texto diz que naquele momento Jesus diz para aquela mulher: filha, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. E Jairo, angustiado, porque a hora vai passando, o tempo vai passando, e a minha filha está à beira da morte. E o texto diz no versículo 35, depois que Jesus conversa com a mulher, a despede: filha, vá em paz. O texto diz assim: enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo. E naquele momento as notícias não eram boas. As pessoas chegam, olham para Jairo, Jairo vê aquela comitiva, já fica preocupado, diz o texto, que então lhe deram a notícia: sua filha morreu. Não precisa incomodar mais o mestre. A sua filha já está morta. Mas o mais impressionante é que Jesus olha para Jairo, diz o texto. Jesus então, olhando para Jairo, disse: não tenha medo, tão somente creia. Que linda frase, né? Não temas, crê somente. Não tenha medo, tão somente creia. E o texto diz que naquele momento, então, Jesus continua caminhando rumo à casa de Jairo. Chegando na casa de Jairo, diz o texto que Jesus viu um grande alvoroço, muitas pessoas chorando, se lamentando em alta voz, e Jesus disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Jesus usa aqui esse eufemismo para a morte. Mas, diz o texto, que a criança estava de fato morta. Né? E naquele momento todos começaram a rir por causa da sua incredulidade. E naquele momento, diz o texto, Jesus então, tomando consigo os seus discípulos, Pedro, Tiago e João, e também Jairo, sobe ali até a casa de Jairo, o cômodo onde essa adolescente de 12 anos estava. E naquele momento, diz o texto, que verso 41, Jesus então, tomando-a pela mão, lhe disse: Talita cumi, que significa, significa menina, eu te ordeno, levanta, levanta-te. E o texto diz que naquele exato momento, aquela menina que estava morta, ela se levanta, ela volta a viver. Todos ficam atônitos, ficam admirados, vendo a menina se levantar e começar a andar. Que impressionante! Jesus, ele tem o poder sobre a morte. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, disse Jesus. Ele é o princípio e primogênito dentre os mortos. Ele tem as chaves do inferno e da morte. Ele é soberano sobre as forças da natureza, sobre as enfermidades, sobre os demônios e até mesmo sobre a morte. Cristo está vivo. Creia nisso. Ele é o nosso Senhor,
o nosso Deus Todo-Poderoso. Deus te abençoe e te dê a paz. Amém.